Aqui conosco na bancada do Estúdio 50, um amigo profissional do audiovisual, competente, parceiro e algumas histórias da antiga. Marcos Serpa. E50. Estúdio 50. Roda. E50 hoje recebendo Marcos Serpa. Marcos, você gosta de ser intitulado como? Jornalista, escritor? Olha, lá na bio do Instagram, eu boto jornalista e videomaker, né? Mas já fui de tudo um pouquinho, né? Já mudei de carreira várias vezes durante a minha trajetória de vida, assim. Conta um pouquinho pra gente sobre essa trajetória. Você não é de Araruama? Não sou de Araruama. Eu vim para Araruama no finalzinho de 1998. Eu morava em Duque de Caxias, né? Sou mais um dos ex-moradores da Baixada que vieram para a região dos Lagos, né? E quando meu filho fez 1 ano de idade, eu e a André, minha esposa, a gente resolveu, né, encarar um desafio de criar nosso filho num lugar mais tranquilo. Que era mais tranquilo, né? Hoje ele está com que idade? Meu filho está com 27. E você acha que essa tranquilidade, ela continua? Valeu? Assim, como família, fala, nossa, Andréia, olha, foi a decisão certa da nossa vida? Vou perguntar para ela tá ali. Foi, não foi? Eu acho que foi, eu acredito que foi. Porque por mais que Araruama não seja mais Araruama de 26 anos atrás, né? Quando a gente veio para cá, ainda é diferenciado em relação ao que a gente vivia na Baixada Fluminense, ao que a gente vive no estado do Rio hoje, né? Não que esteja uma maravilha, não. Tá muito ruim, né? Mas... Eu acho assim, acho lindo quando você fala, vamos fazer um túnel do tempo, né? Porque a gente fala 26 anos, é tempo pra caramba, é muita coisa, né? É muita coisa. Aí quando você fala Araruama daquela época, eu não conheci. Sim. Mas o que tem um saudosismo nessas palavras suas? Tem. Tanto pro lado bom, quanto pro lado negativo também, né? Vamos começar com o bom? Claro. Poxa, Araruama, a primeira vez que eu vim para Araruama, eu devia de ter uns 10, 12 anos de idade, era criança, e eu já fiquei naquela ideia fixa. Quando eu crescer, eu vou vir morar aqui. Uau! Né? Porque aqui é muito legal, aqui tem praia, tem lagoa, eu brinco, eu jogo bola em qualquer lugar, eu ando, eu vou. Lá em Caxias, onde eu morei, eu era criado solto na rua também. Eu lembro, né, da infância ali, onde hoje é a linha vermelha ali, a gente ia caçar bicho, e fazia altas aventuras, aquelas coisas de criança. Não era roça, mas tinha uma área verde muito grande naquela época. Mas uma época que tinha infância, né? Tinha infância, não tinha a violência, não era nada parecido com o que a gente vive hoje. Assim, eu olhando para as coisas que eu fazia há 30, 35 anos atrás, em Caxias, eu fico pensando, cara, eu não faria isso nunca hoje, não teria essa possibilidade, essa oportunidade sem estar correndo muito risco de vida, né? É uma coisa pode parecer até meio paranoica, mas quem vive a situação sabe que é assim, né? Então a liberdade e a natureza, assim, na pré-adolescência foi o que te encantou, foi. E aí você fez essa promessa e você cumpriu, né, com seu filho de 1 ano de idade. Exato, na verdade foi uma promessa, aquela promessa que você só lembra depois que você já realizou, né? Eu não fiz nem força para... É a força do pensamento, é a força né? do pensamento. É o verdadeiro sonho que se realiza, exatamente, né? E quando eu trabalhava nessa época, eu trabalhava com sonorização. Eu tinha uma equipe de som, coisa e tal, a gente fazia sonorização para shows, e a gente começou a trabalhar muito aqui para o interior, para Rio Bonito, para Araruama. Porque tinha umas festas boas, né? Tinha muito evento bacana naquela época, né? Eventos de pequeno e médio porte ali que é até tradicional, assim, de cada cidade, de cada município, né? Sim. Era uma coisa mais raiz, né? Hoje está meio pasteurizado o negócio, Tá tudo igual. Tá tudo parecido demais. Mas naquela época ainda tinha uma identidade. A gente veio para cá em 98. Antes de vir para cá um pouco, a gente estava fazendo muito trabalho para Rio Bonito e a gente quase mudou para Rio Bonito quando a gente pensou em sair de lá, porque era um lugarzinho tranquilo também. Mas aí
A Andréia, minha esposa, a família dela é de Araruama. Apesar dela não ter até então, muito contato com a família, a mãe dela nascida em Araruama, ela tem uma raiz aqui em Araruama. Bateu mais forte, né? E juntou uma coisa com a outra, vamos lá, viemos e estamos aqui até hoje, sem qualquer arrependimento nesse sentido, né? Esse é o lado todo bom, né, Sim. Serpa? E Sim. o lado não bom desses 26 anos? O lado não bom é porque a gente percebe que muita coisa se perdeu nesse período de essência de Araruama. Araruama hoje tá se descaracterizando muito, culturalmente, fisicamente, né? O sentimento que a gente tem de conviver com as pessoas de Araruama, o crescimento, tem vários fatores que influem, mas não tá acontecendo um esforço para que se preserve essa raiz de Araruama, essa essência, entendeu? Eu penso assim, eu vejo assim, não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu sinto isso, entendeu? Araruama perdeu muito da sua essência cultural, vamos botar assim, né? É muito gostoso assim na cidade, você ir na padaria e tá o seu João lá. Sim. Né? Que você já foi à padaria com seu filho, que tinha 3 anos, hoje você vai com seu filho com 20 anos. Isso. E tá o seu João lá, né? Sim, isso? sim. São características assim de você tem esse aconchego de olhar e acompanhar o cotidiano da cidade, principalmente entre as pessoas, né? A gente nem está falando de arquitetura, né? Não. Que aí já é outro detalhe. Que também eu acho que vai muito nessa vibe que você acabou de colocar, né? Que é uma identidade visual. E eu acho que uma palavra assim, gente, voltando a 26 anos atrás, que eu falo até de Búzios, assim, que é pitoresco. Isso. Eu acho que essa cidade, essa palavra, ela define muito, né? Isso assim que você está falando, né? Do pitoresco, do aconchegante. Búzios é um exemplo assim extremo disso que a gente tá falando, porque Búzios tinha uma identidade, a identidade de Búzios mudou muito mais até do que a identidade de Araruama, só que tem umas características de arquitetura. Isso, muita coisa se eu for nos ossos, eu vou encontrar lá a Dona Maria, a família de pescador. Isso tudo foi preservado e valorizado. Aqui não, aqui a coisa foi escorrendo, né? Então, você veio para cá, começou, você fazia festas, né? Oferecia toda a parte sonora. Isso, a gente fazia som, e aí, como eu tinha equipamento de som, a gente resolveu fazer um estúdio de gravação. A gente gravava... Uma coisa puxa a outra. A gente fez um estúdio na época. João Paulo lembra? Era nosso cliente lá também. Eu lembro de vez em quando... O João foi cliente? Foi, mas já era época de vídeo, né, João? Eu lembro que tem alguns episódios, não só do vídeo, mas também do áudio. Assim, eu tinha material, aliás, alguns materiais que eu prezo muito por essa coisa de memória, de cultura, principalmente cultura de família, etc. Amigos. Então, começou com alguns materiais que vinham se acumulando da minha época de faculdade, 1900 Guaraná de rolha. Eu peguei, caramba, como é que será que eu vou conseguir salvar esse... Era um VHS que veio assim pouco depois do Betamax, um negócio bem arcaico, bem antigo. Mãe. E aí descobri que nosso amigo Marcos Serpa dispunha de expertise e estrutura material para fazer a conversão na época para algo assim de ficção científica. Converto para DVD. Nossa, cara, deve ser muito sensacional pegar esse material, colocar para DVD. Aí, lembro que fiz contato com os colegas da turma e a gente estava formado de pouco tempo, isso é papo de 99, 2000, a gente tinha o quê? 5 anos de... pra caramba, 4, 5 anos de formado. Eu falei, galera, é o seguinte, temos possibilidade de resgatar esse material. É mesmo? Aí... Marco, vamos lá. Aí, isso resolvido, quando eu cheguei lá com
com esse material, episódios, primeiro churrasco, primeiro isso, primeiro aquilo. E pô, a minha primeira graduação foi em educação física, ou seja, só tinha comédia. Tinha umas figuras assim muito emblemáticas, uns artistas natos, outros não só natos, porém profissionais. E cara, assim, é magnífico quando eu de vez em quando assisto, porque eu tenho esse... Aí já digitalizei, já botei nas nuvens da vida e tenho a mídia original ainda do DVD. Que também é difícil da gente conservar, né? Marcos sabe disso. A conservação dessas mídias é complicada. Mas tenho. E, cara, que barato. Aí depois, logo resolvi fazer a conversão do meu casamento no religioso e tal. Virou um cliente. Virei cliente. Cliente de fidelidade. Não, mas aí é o apegado, né, à história, né? Isso. Sim, é a mesma... Se não existissem esses... O João... Qual o plural de João? Joões. Os Joões da vida, né? Quase que não sai aqui. Se não existissem os Joões da vida, o que seria da história? É verdade. Mas o jornalismo, porque foi passo a passo. Som, estúdio, veio toda essa transformação audiovisual também, né? Sim. Da tecnologia, esse avanço. Antes do jornalismo, hoje eu me considero mais jornalista do que técnico, do que isso, que aquilo. Mas antes disso, quando eu tinha 18 anos, eu entrei na faculdade de jornalismo. Comecei a cursar lá na Pinheiro Guimarães, lá no Catete. Fiz uns 3 períodos até a época do Plano Collor, né? Nossa. Aí não, abandonei. Mas o sonho, assim, era... Continuou, né? Tava no coração. A promessa era morar em Araruama, da infância era morar em Araruama e ser jornalista desde pequenininho. Na verdade, eu queria ser jornaleiro quando era criança. Para poder ler revista, jornal, gibi, tudo de graça. Ter acesso àquilo ali, né? Você sempre teve paixão pela leitura? Sempre gostei muito. Uma coisa, quando você gosta muito de ler, né? Natural você queria também expressar, né? Ler, escrever, assim, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu acho que eu lembro uma vez que você falou assim, eu me tornei jornalista velho, já velho. É porque, na verdade, eu cheguei a atuar como jornalista nessa época, nessa primeira ida à faculdade. Aí depois larguei, chutei o balde, fui para a área do som, virei músico, dinheiro, né? Fui trabalhar, fui ganhar dinheiro. E uma vez um amigo ligou, Marcos, olha, vai abrir, sabia do meu sonho de voltar para a faculdade, para cursar o jornalismo de novo. Vai abrir o curso de jornalismo na Veiga de Almeida. Eu falei, tô dentro, vamos embora. Aí... porque em Araruama, já na calmaria já estava. Né? Filho já também, né? Mas não, na época, meu filho era pequeno. Quando eu voltei para a faculdade, eu estava com 30... foi assim, quando eu fiz 38 anos, eu voltei para a faculdade. Meu filho acho que tinha 10 anos. E, na verdade, não era o momento... Era o pior momento do mundo para eu voltar para a faculdade, era aquele, né? Mas foi um ano que eu não sabia dirigir. Eu aprendi a dirigir, eu voltei para a faculdade. Foi um monte de coisa que aconteceu. E foi positivo em tudo, então, certo? Foi positivo em tudo. Voltei para voltei a tocar. Te tirou da zona de conforto total, né? Foi um... André que o diga. Com certeza. Foi uma revolução naquele ano. Aí, acho que foi 2007 que eu voltei, né? Aí voltei para a faculdade, estudei até 2010, terminei, comecei a fazer... E aquele negócio, eu nunca usei meu diploma para nada. Eu nunca tirei meu diploma de dentro do canudo, só para olhar, para ver se meu nome estava certo. Eu nunca usei meu diploma para nada. Eu comecei até porque jornalismo é uma área de trabalho muito peculiar, muito restrita. Ainda mais com toda a mudança hoje da comunicação, né? Sim, eu peguei o comecinho dessa grande transição aí, né? E foi complicado por um lado, mas foi muito bom. Como experiência foi muito bom. Assim que eu terminei, meu sonho era trabalhar com impresso, né? Jornal de papel, que era minha paixão mesmo, era o jornalismo impresso. Foi uma coisa que acabou, né? Jornalismo impresso... É apaixonante, né? Apaixonante. É apaixonante. Eu já tive algumas passagens, né, no impresso, lá na primeira vez no jornalismo. Na segunda vez,
fiz estágio, estagiei lá em Búzios, lá no Peru Molhado, saudoso Grande Peru Molhado, né? Que era um Marcelo Lartigue. Marcelo Lartigue, que era genial. E assim, eu adorava aquele clima, ainda mais naquele contexto ali e tudo. E quando eu vi que eu estava formado, que eu queria trabalhar no jornalismo, que eu não ia arrumar emprego no jornalismo impresso, né? Porque não tinha espaço, o jornalismo impresso estava encolhendo. O que eu fiz? Eu vou montar nosso próprio jornal, vamos fazer um jornal. Você é pioneiro, né, Serpa? Marco Serpa é pioneiro, né? No jornal, não, no jornalismo impresso. Não, mas eu digo assim, na vida, com relação dos sonhos, de como realizar esses sonhos. Né? Um projeto que foi pioneiro, que a gente realizou, foi o Araru TV, a Web TV, né? Que a gente fez em 2008. Em 2008, ninguém sonhava, vou gravar um vídeo de jornalismo, vou fazer uma matéria para botar na internet. O YouTube estava começando, o smartphone estava começando. Eu tive a ideia de fazer Araru TV assistindo uma aula onde o professor estava mostrando o Steve Jobs, passando o vídeo do Steve Jobs apresentando o iPhone. Até quanto tempo que teve a Araru, assim? Foi em que ano que você fez? A gente fez em 2008. Ela foi até? A gente foi até 2010, quando eu terminei. A gente foi fazendo coisas pontuais até 2015. Em 2015 a gente voltou, foi o período, acho que foi mais consistente em termos de produção, foi de 2015 e 2016. Né? Entre 2015 e 2016 a gente produziu muito conteúdo. E esse conteúdo todo eu tinha eu tinha perdido os HDs, onde tinha esse conteúdo todo. Você não chamou o João ia ficar no seu pé. Pois é, o João... Para a preservação cultural, né, desse acervo. Mas, milagrosamente, eu consegui recuperar o HD essa semana. Depois de anos, assim, que legal. Porque, inclusive, gente, a Araru TV vai estar voltando. Ele vai comentar sobre isso, porque nessa frustração, né, de não poder se dedicar ao impresso, você deu vazão para o vídeo, né? Você deu vazão para o online, para o escrever, porque é uma necessidade, né? Como se fosse fome, né? Uhum. A gente precisa produzir o nosso conteúdo que vem na cabeça, as ideias, a gente tem que botar para fora de alguma forma, né? E aí foi para publicidade, foi para crítica, você é um bom crítico. Assim, não sei se eu sou bom, mas eu sou crítico, né? Bem crítico. Hoje eu tô mais... voltado à produção, voltei a focar na produção de audiovisual, produzi alguns documentários pensando nessa questão do resgate. Você pode até citar pra gente, né, pro pessoal que está acompanhando aí. Em 2021 e 2022, comecinho de 2022, a gente produziu um documentário chamado Sobara para Sempre, né, contando um pouquinho da história do quilombo de Sobara, lá em São Vicente. A gente fez o documentário Praia Seca de todos os tempos, contando a história de Praia Seca, né, que eu acho que isso tinha que ser, assim, eu fico até meio chateado, porque isso já era para ter sido feito há mais tempo, né, por outras pessoas até, né, mas alguém tinha que ter pensado nisso. Que bom, Serpa, que foi por você, pelo menos, né? Eu acho que assim, da iniciativa e da vontade, eu acho que o fazer sempre vem da vontade. Uhum. Né? Então, nem sempre quem pode tem a vontade, né? Fica no poderia. Não é verdade, eu estou falando assim, mas só a gente sabe como que a gente conseguiu realizar, né? Só porque a gente teve uma lei de incentivo do governo federal para poder financiar um financiamento mínimo, né? Para custear o básico, mas foi o que proporcionou a gente começar o trabalho. A gente, né, teve empresas, comércios locais que ajudaram também, lá em Praia Seca principalmente, mas a gente precisou dessa força para produzir isso. E a gente fez a segunda parte, a gente está gravando, a gente fez a segunda parte do Praia Seca, a gente está gravando o terceiro filme, a gente está fazendo a trilogia de Praia Seca, o terceiro vai ser assim bombástico. A gente fez um documentário sobre um movimento do pessoal do pedal aqui de Araruama, o Trilhas de Araruama, pessoal que... Você está registrando a cultura, né, do que é interessante, né, para a posteridade. A ideia é essa, registro. Né? Não é nada genial, não é nada revolucionário, mas é uma coisa extremamente
é importante no sentido do registro, do momento, daquilo ali não se perder. E o mais legal é que isso tudo servir para estudos, né? Futuros, né? De Isso, pesquisa. exatamente. Isso é super importante. Exatamente. A gente está mantendo esse registro, não é para ser reconhecido por ninguém agora, é para daqui a para ser algum reconhecido tempo, depois. Exatamente. Alguém nem ser exatamente reconhecido, para isso ser usado, para isso ser... Mas eu acho, olha só, vamos aqui, né? O reconhecimento, ele é natural. Sim. Né? Porque, como você questionou, falou, por que não fizeram? Eu falei, que bom que foi você que fez. Lá na frente teve um que fez. Então, eu acho que, assim, tudo vem de uma maneira, assim, grandiosa. E você realmente não fica encabulado por ser grandioso, né? Por ser ousado, realmente. Isso é muito legal. 2025, a gente, né, hoje 2025, Sim. teve toda a pandemia para os agentes culturais que somos nós, que foi super difícil, né, muita dificuldade em Araruama com relação a vários... Muita coisa. A muita coisa. Como que está o plano, seus planos para esse ano? Olha, 2025, meu plano é produzir botar a Araru TV funcionando de novo, em um formato diferente, como um canal de... Desde 2019, eu trabalho na Cabo Frio TV, lá em Cabo Frio, fazendo a parte operacional, e eu queria usar a mesma estrutura que a gente fazia lá com a TV local de lá para fazer uma TV local aqui, que é a Araru TV. A gente está transmitindo já o sinal pela operadora Gigalink. Quem tem a Giga TV da Gigalink pode botar lá no canal 10, que a Araru TV está sendo transmitida pelo canal 10. A gente vai ter as redes sociais, vai ter o canal do YouTube, que vai botar programação também. A gente vai continuar produzindo documentários, né? E a gente vai produzir um filme de ficção. Deixa eu dar uma pausa, uma respirada no Marco Serpa, porque, inclusive, né, existe o Estúdio E50, você acompanha através do canal 10, né, em Cabo Frio, e também vai estar acompanhando na Araru TV, né? Eu já estou aqui anunciando, gente. Verdade. É isso, a gente tá nessa pegada de fazer a Araru TV voltar em um formato diferente do que era. A ideia não é fazer aquela coisa de, tipo na época, no auge da Araru TV, a gente fazia hard news mesmo, era um programa de estúdio semanal, com um chroma key, com reportagem de rua, com uma estrutura bem bacana. A gente tinha uma equipe muito boa. Graças a Deus, hoje em dia está todo mundo muito bem encaminhado, estão na Globo, outros estão em outras empresas. Poxa, são as meninas sensacionais que trabalharam com a gente, que legal, fizeram a Araru TV. E a gente vai refazer essa equipe, a gente vai remontar essa estrutura, a gente, né, vai trabalhar em cima disso para poder manter uma programação constante, interessante e voltada a esse registro, esse resgate, manter Araruama viva, não só nas ruas como nas telas, né? Eu acho assim, eu sou uma defensora do agir localmente, né, e pensar globalmente. Isso aí. E eu acredito hoje, para a gente que é da comunicação, né, a gente está a vida toda nisso, tem a história nisso, a gente, com essas possibilidades hoje que você tem de levar a notícia, porque também, hoje, aonde estão as notícias? Né? Eu fico passada, porque hoje você vai ler um jornal online e o jornal está falando que o fulano publicou no Instagram isso. Eu falo, gente, isso é matéria. Eu quero matéria, eu quero notícia. Eu não tenho nenhum tesão hoje de ler jornal nenhum. Não. Porque não tem notícia. Está falando da vida, né, dos influencers, dos atores e as coisas. Ficou num contexto geral, né? Virou, não chamaria de amadorismo. Também não Mas sei definir. É um jornalismo preguiçoso que não precisa ser jornalista. Não, é um jornalismo que não faz questão nenhuma de ser feito como jornalista. Né? As pessoas que atuam, na maioria das vezes, elas parecem que estão brincando vamos brincar de jornalismo. Quando a gente é criança,
Vamos brincar disso, vamos brincar de polícia e ladrão. Você não vai fazer o curso de treinamento da polícia para brincar de polícia e ladrão. Olha só, você que é apaixonado nas letras, você que tem paixão de escrever, você para ver um jornal online, que foram grandes jornais no passado, não é isso, João? E você fala, gente, eu fico espremendo. Eu passo, cadê? É difícil. É uma desinformação, porque hoje a informação ela está na pessoa do que faz, do que come, do que é. Né? Não tem, você tem que procurar muito. Mas ó, eu acredito que o jornalista, ele pode sim, ele independe de diploma, independe de prática acadêmica, mas ele depende muito de esforço em aprender a tentar fazer as coisas certas, né? Eu acho que você não precisa ser diplomado para você ser jornalista. Tanto que eu nunca usei meu diploma para nada, absolutamente nada. E ninguém, hoje em dia, qualquer um pode ser jornalista a partir do momento que acorde, resolva ser jornalista e corra atrás de uma forma de tirar um registro profissional. Existem essas possibilidades. Né? O jornalismo hoje ele não depende de diploma, né? O diploma de jornalismo... Até deixando, eu não estou criticando, eu estou falando que, por exemplo, ler uma informação é bom pra caramba, né? Sim. E é a mesma coisa um livro que te enriquece em termos de notícia, né? Aonde, como, porquê. Só que o aonde, como, porquê, quem ficou aprisionado somente na vida das pessoas. É como Sim. se a vida das pessoas, o que elas fazem, o que elas estão fazendo, fosse mais importante do que a informação. Exatamente. Entendeu? Não estou assim criticando. É o culto à personalidade, aquela coisa. Hoje você só vê isso. Praticamente você só vê isso. Então isso assim eu acho que é uma sabe? Como é que é? É tipo isso mesmo. É isso mesmo. Né? Aí, oi João, fala, entra aí. Então vamos lá. Vocês começaram a falar, o Marco falou da mídia impressa, saudade daquele jornal impresso. Eu também, assim, eu tive um tempo onde eu queria estudar comunicação, porque tinha a coisa da comunicação com a vertente para atuar dentro do jornalismo, ou seja, mídia impressa, ou mídia de áudio, rádio, etc. Até mesmo o audiovisual, televisivo. Entretanto, a estrutura era um pouco mais fechada do que é hoje. E, assim, eu lembro que década de 80, eu tinha o hábito de, sempre que sobrava um troquinho, eu curtia o Jornal do Brasil de domingo e de sexta-feira. Fantástico, era fantástico. Porque tinha ali um material que era próprio do Jornal do Brasil, publicado nesses dias, ou seja, aquela coisa da regularidade. Hoje a gente tem o algoritmo, mas eu sabia que sexta e domingo eu encontraria dentro do corpo daquele material impresso o que eu estava buscando em termos de informação. E a qualidade do Jornal do Brasil era altíssima, era diferenciada. A respeitabilidade do Jornal do Brasil, do material humano do Jornal do Brasil, da qualidade de impressão, era realmente algo muito, muito top. E eu curti aquilo e havia, digamos assim, aquela coisa, não, ele lê o Jornal do Brasil, porque o Jornal do Brasil tinha uma pegada que era diferente do jornal O Globo, que era diferente do jornal O Dia, e depois veio o Extra veio bem, bem depois. Mas esses três, assim... O Jornal do Brasil já era carteirada, né? Se você era leitor do Jornal do Brasil, você já dava uma carteirada já, assim. Leitor profissional. Isso. A informação que provinha dali, ela vinha sem muito didatismo. Era algo mais complexo e eu tinha que ralar na pedra para poder alcançar aquelas opiniões, aqueles pensamentos, e eu achava legal aquilo. O Globo fazia uma linha mais povão sofisticado. Zona Sul. Isso, Zona Sul, etc. E o Dia era o Dia. É Baixada. Pois bem, e a coisa da informação da mídia impressa naquela época, ela não sei se limitava ou respeitava aquele alinhamento do material. Porque hoje, por exemplo,
assim, a informação ela vem ou surge muitas vezes de uma faísca de uma nuvem densa de desinformação. Então, criar foco dentro dessa coisa de a Leila, poxa, eu não consigo mais, não tenho mais acesso a notícias, vem só coisas fulano que segundo Beltrano, quer dizer, a gente se apercebe numa tempestade, não disse-me disse, não sei, que para umas coisas é interessante, porque vez por outra não deixa a situação cambar, talvez por uma... Como é que a gente... uma tendência nociva, porque a apuração acontece quase que automaticamente. Mas, por outro lado, se a gente não tiver foco... Não, olha só, vamos por aqui, porque essa informação precisa precipitar a construção, a cocriação de um determinado conhecimento que para essa comunidade, que para essa sociedade, que para esse indivíduo é importante. E eu acho que nós estamos sim. Estamos mais velhos, João. Vivendo um período de transição onde essa coisa de estar mais velho, ora facilita, ora complica. Às vezes mais complica do que facilita. Mas enfim, Marco, para você hoje, bancar talvez algo mais próximo daquela mídia impressa, porque dá um saudosismo também. Com certeza. Você, de repente... estaria disposto a contextualizar isso de alguma maneira, mesmo sabendo que nós teríamos que ajustar? Porque eu vejo assim, esse período de transição pelo qual nós estamos passando ainda nos permite isso, porque eu acredito que daqui a 20 anos, meu amigo, até nós vamos virar memória. Deixa eu pegar a tua deixa ali antes de você responder, até para reforçar. Eu acho que o resgate, ele sempre vai existir. Os sobreviventes, eles sempre existirão, entendeu? Eu, por exemplo, assim, a gente fala muito de rádio. Eu não teria nenhum problema de trabalhar numa radionovela. Eu acharia o máximo, né? Anos 50, anos 60. Mas é a mesma coisa hoje. O pessoal foi para a cidade, para a metrópole, e está voltando para a roça. É a mesma coisa, ninguém tem paciência de assistir o Estúdio 50 direto. Mas se a gente ficar nessa, vai diminuir o tempo cada vez mais. Daqui a pouquinho não vai ter nem mais vídeo. Holograma. Algo desse tipo, né? Então, assim, João, eu acho que você deu um exemplo até, que você conheceu o Marcos decupando coisas que você não queria perder. Então já falou tudo. Essa semana, né, eu achei, de 2010 a 2018, a gente lançou esporadicamente, em alguns períodos, o jornal O Carapeba, que era um jornal impresso, um jornal com uma pegada mais irônica, tinha muito humor, era um jornalismo sarcástico, né? Eu acredito que, assim, e era um jornal que eu sei que tinha muita gente que era fã, tinha muita gente bacana participando do jornal também. Não posso deixar de registrar alguns que eu sei que eu vou esquecer alguns, mas enfim, minha memória todo mundo sabe que não é das melhores, mas seu Léo Anelli, jornalista, Carlos Ney, que legal, assim, poxa, que são jornalistas da antiga, assim, que gostam de escrever, assim, né? Eu aprendi muito trabalhando com eles, né? O Carlos até para fazer uma visita pra gente aqui, ele não tá morando mais em Araruama. E esse período que a gente desenvolveu o jornal Carapeba foi, assim, a melhor escola que eu tive pós estudo acadêmico para poder me sentir realmente jornalista, né?
aprender ali no dia a dia. Apesar que era um jornal mensal, mas todo dia a gente estava fazendo um pedacinho do jornal. O Marcelo Carapeba também, lá de Praia Seca, que trabalhava com a gente. Poxa, muita gente. E foi um jornal que eu tenho vontade até de fazer um documentário contando a história do jornal. Eu estava revisitando as edições do jornal. Cada edição tem uma história muito, muito bacana. Muito, muito bacana mesmo. E todo mundo, a gente ria muito fazendo, a gente ria muito lendo. E a gente continua rindo muito lembrando. Né? O lance é que tem que sobreviver, né? Tem que sobreviver. Alguém tem que pagar o café. E eu tinha vontade de fazer alguma coisa para transformar essas edições do Jornal Carapeba numa coisa mais atual. Né? Não relançar o jornal. Acho que hoje não é mais o momento. Mas eu acho que, por exemplo, assim, hoje, isso aqui é muito atual. Uhum. Isso faz parte dessa atualização. Eu acredito, eu acho que vamos botar em 2016 mais ou menos, de certa forma, Araruama, que o Jornal Carapeba retratava, ela acabou ali, né? Por uma série de fatores. Eu acho que a Araruama teve um ponto de quebra ali. Foi um ciclo fechado. Foi um ciclo fechado e esse período de 2010 a 2016, eu acho que a gente só lançou uma edição do Carapeba depois de 2016 e foi mesmo assim foi uma edição caidinha. Mas você falando sobre isso, sabe uma coisa que eu fico vendo hoje? É que vários profissionais estão começando a se encontrar para algo novo, que é o antigo dentro do atual, né? Uhum. Isso é super possível, né? Com certeza, com certeza. Isso não só uma possibilidade, quanto uma necessidade, né? Que isso uma hora aconteça e isso tudo seja feito decupado, novo. decupado né, atual, né? Uma decupação atual. João, fala. Bem, a gente começou a viajar aqui nesse saudosismo que é gostoso, a gente curtir. E seria muito, assim, seria difícil, seria pesado, via poder público, a gente pleitear um mínimo indispensável de trabalho e respeito acerca da memória de Araruama, do cidadão araruamense, do artista araruamense. Porque, assim, tivemos alguns momentos, fizemos algumas tentativas. Confesso que, a minha opinião, a opinião do João, aqui é complicado em Araruama. Será que é isso mesmo? Ou eu tô... Não, João, não é bem assim. A gente, talvez, se você precise rever os seus conceitos. Acredito que no momento atual a gente, via poder público, sensibilize e faça com que ele realmente respeite a cultura, porque cultura é isso. Também. A cultura é a memória, é o respeito à memória, é a preservação dessa memória, é a valorização do indivíduo através dessa memória e a transversalidade dessa memória no dia a dia, ela cria a identidade do indivíduo, da sociedade, de uma região, enfim. É muito difícil. Ou eu estou, sei lá, estou delirando. Olha, João, deixa eu te dar um testemunho aqui em relação ao que você falou que me veio à cabeça na hora. Em 2021, quando eu estava fazendo o primeiro documentário, que foi o Praia Seca e o Sobara, né, que eu estava fazendo mais ou menos os dois ao mesmo tempo, eu procurei a Casa de Cultura de Araruama para pesquisar o acervo de Araruama, porque eu sempre tive, né, na Araruama passada, eu sempre tive a Casa de Cultura como uma referência para esse tipo de pesquisa. O que eu encontrei em 2021 na Casa de Cultura, assim, foi um cenário de horror.
foi uma coisa deprimente. Foi uma coisa que eu voltei para casa com vontade de... Deprimido, né? A princípio eu voltei com vontade de parar com tudo. E depois eu falei, não, o meu trabalho é justamente para isso aí se perpetuar, entendeu? Daqui para frente a gente não vai precisar de uma casa de cultura para manter um vídeo vivo, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem as plataformas de vídeo, a gente não precisa ficar exclusivamente preso ao físico, porque a casa de cultura era um cenário de... Assim, eu não sei nem o que descrever. Abandono. Abandono é pouco. Se tivesse abandonado, estava bom. Né? Era o caos mesmo. Os funcionários, assim, excelentes. Assim, o que me ajudou muito foi o conhecimento deles, as dicas, as ideias que eles me passaram. Mas em questão física, material, eles não tinham suporte nenhum para trabalhar. O acervo totalmente sucateado. Computador, era um monte de computador sucateado pelo chão. Deu vontade de ajudar eles ali. Poxa, vamos botar esse computador para... Porque eu mexo com o computador, eu falei, vamos botar esse computador para funcionar. Assim, eu me sentia na necessidade... A gente está rindo aqui, a gente mas ri para não chorar. De tristeza, né? Não, era assim, deprimente. Já que o João tocou na ferida, eu vou apertar um pouco a ferida. Né? 2025... Araruama hoje tem a pasta de uma secretaria, né? Os agentes culturais, né? Vamos ter aí agora uma secretaria de cultura. Sim. Você acredita ou não acredita? Olha, ou é mais uma história? Eu queria acreditar. Eu gostaria muito de acreditar, mas eu não consigo acreditar. Nada. Assim, a gente... É porque é tanto descrédito, né? A gente vê tudo sendo mentira. Como é que a gente vai acreditar que não, isso aqui vai ser verdade? Né? A gente vê tanta mentira, Até o momento ainda não sabemos o nome do secretário. Vou deixar aqui já registrado, porque, né? Ou secretário ou secretária. Ou secretária. Né? Mas a gente não sabe o nome do secretário. A gente espera que seja... Você pode falar por você, sim, não é isso? O que você espera, o que você acha que tem que mudar, se não dá para continuar? A criação da secretaria é fundamental, né, entre outras coisas, para a cultura de Araruama passar a ser subsidiada com verbas federais, com projetos, com uma série de coisas que somente com a secretaria funcionando... Vai entrar. E isso é fundamental, porque o orçamento da Secretaria da pasta da cultura para esse ano é ridículo. Não dá para fazer nada. Muito, assim, que se gasta em qualquer festinha aí. Por exemplo, um evento que... Um Wine Jazz Festival. Né? Wine Jazz Festival. Araruama Wine Jazz Festival. Como a gente vive numa cidade bilíngue, todo mundo fala em inglês aqui fluentemente na cidade. É o vinho, né? Wine. Wine. Em Minas também o pessoal fala muito wine. Aí, como a gente vive nessa qualquer evento desse tipo, gasta muito mais do que a verba de um ano da cultura de Araruama. E a gente tem gente muito boa, que me surpreende a cada dia. Cada dia a gente vê o trabalho de gente que a gente não imaginava que fosse tão bom, né? Porque a gente está ali no dia a dia, a gente não conhece o trabalho da pessoa, quando a gente assiste, caramba, olha só, que bacana, cara. Esse cara, tá aqui do meu lado, eu não sabia que ele fazia isso, né? Falta um monte de coisas para isso ser tornado público para as pessoas que fazem cultura tem o ditado só vendo para crer. Você está nisso, então, agora? Nesse não, ditado com relação à Secretaria de Cultura? Eu quero acreditar, mas eu só vendo para crer. Mas já teria que ter tido umas mudanças na raiz, né? Porque tem os setores ali, pessoas em determinados locais, que se continuar e que não acontece nada mesmo. Mas nesse momento, no dia de hoje, aqui, começo de mandato da nova prefeita, nada me faz ter esperança que
a coisa possa fluir. Estar fluindo. Pode até ser porque, que flua. Porque, por exemplo, ela pode ter também, a nova prefeita, toda boa intenção Sim, e vontade. e espero que ela tenha. Mas a gente sabe que para acontecer... depende de um monte de coisas saírem do caminho, um monte de coisas entrarem no caminho de Araruama e outras coisas saírem deixarem de ser obstáculos, né? O que seria o mínimo para os agentes culturais? Para a gente, né? Tô no bolo também. Seria... a gente nem está pedindo o máximo, porque a gente merece o máximo. A gente está só... E o mínimo? Tem o mínimo? Seria uma Secretaria de Cultura funcionando com profissionais habilitados, não gente só com boa vontade também não resolve, tem que ser gente... gente não é só preenchendo cargos, né? Não só preenchendo cargos, não só preenchendo cargos. Se pegasse Marco Serpa para ser secretário hoje, eu vou te falar, eu seria o primeiro a despedir, a criticar, porque eu não tenho capacitação técnica, né, para ser um secretário. Mas não é um técnico que vai sentar ali, né? Mas a pessoa não precisa. Disso? Eu tenho esperança que tenha um mínimo de capacitação técnica. Eu acho que nem precisa ser técnico, mas que o corpo dele seja técnico, já ajuda pra caramba o secretário. Com certeza. E se o secretário estiver ano-luz, a coisa anda. Não, isso aí eu concordo com você. Eu acho que não precisa ser estritamente um técnico na ponta ali, né? Não, você tem que ter ali precisa ser uma pessoa de visão ampla, isso, que contemple todas as... E que tenha um suporte técnico. Mas é um nome difícil de amarrar, um nome para fazer isso aí. Eu não sei... João tá se coçando, ele já chega a tá vermelho. Fala, João. Mexeu com cultura, gente, ele fica empolvorosa. Em 2013 nós tivemos uma oportunidade aqui em Araruama com a realização da Conferência Municipal de Cultura. À época havia a Secretaria de Cultura devidamente autônoma, enfim, nós precipitamos já desde 2011, já contei essa história aqui algumas vezes, a consolidação do então CPF. Araruama figurou durante o período como única cidade da região dos Lagos e Costa do Sol, uma das 92 de todo o estado do Rio de Janeiro que dispunham desse CPF, da Secretaria com Autonomia, do Conselho funcionando, enfim. E essa reestruturação vai depender de muito mais que boa vontade. E aquela época, em conversa com Paulo Negrão, que compunha o Ministério da Cultura, ele esteve aqui conosco, a orientação foi a seguinte: olha, é ideal, a exemplo de alguns países no mundo, inclusive a França, que a cultura disponha de profissionais devidamente habilitados, capacitados, e a pasta da cultura seja exercitada por esses profissionais, tendo ingressado através de concurso público, que é, digamos assim, um caminho que minimiza algumas das mazelas que normalmente fazem parte dessa coisa da... Não, eu vou pegar... Desacordos. Enfim, porque o Marco falou da verba da cultura. A pasta da cultura tendo sido ressuscitada agora, se é que o termo pode ser esse... Pode. Ela dispõe de recurso zero, porque ela não entrou na lei do projeto plurianual que aconteceu no final do ano passado para a previsão das verbas para as pastas esse ano. Ou seja, já começa com verba zero, com uma responsabilidade imensa, que é trazer, concentrar, operacionalizar os recursos federais que estão chegando, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, porque eu acho que, assim, eu acho uma vergonha Araruama ter devolvido aquele montante de dinheiro com alguns artistas passando sufoco que passaram, os projetos sendo indeferidos por motivos os quais até hoje a gente não sabe o porquê, não fazem sentido, e o dinheiro voltando para Brasília. Eu tive a oportunidade de, durante quase uma década,
fosse pela cultura, fosse pela educação, fosse pelo esporte, militar, e ir a Brasília e voltar, e em contato com aquela turma que está com a mão no dinheiro público e tem a prerrogativa de mandar esse dinheiro público para nós, se for o caso, era sempre a seguinte máxima: professor, dinheiro tem, está faltando projeto e está faltando gestão. Dinheiro tem, está faltando projeto, está faltando gestão. Eu falei, meu Deus do céu, se o dinheiro está aí, a gente está fazendo os projetos, cadê a gestão que não se move? E aí, depende muito mais realmente do que de boa vontade, porque às vezes acontece que, como é que é? Tem um ditado que diz que de boa intenção Tá cheio. tá cheio. Falando em tá cheio, você também foi né? Teve aquela lentidão, aquela confusão toda com relação às leis e de projetos, inclusive até que o João estava comentando, de coisas que não foram, né? Não foi, não vai, volta, falta isso, falta aquilo outro. Uma desinformação total, né? Você fala em relação às leis de incentivo que... No município, a realidade do que aconteceu sim. com alguns agentes culturais aqui, né? O que... Gente, a gente está voltando nesse assunto porque tem que voltar no assunto. A subsecretaria passava muito por isso. Às vezes tinha até boa vontade, às vezes tinha necessidade de mostrar serviço, mas às vezes não tinha um corpo técnico que avalizasse essa boa vontade toda. E isso, assim, não tem como você fazer um bom trabalho se você não é da área, entendeu? Ou você dá um passo para trás, não, vou botar alguém para fazer aqui, vou fazer só a parte que eu consigo fazer bem, entendeu? É difícil. Não tinha gente habilitada o suficiente para poder fazer a coisa fluir, como não tem ainda. Vamos ver se acontece, né? A gente está quase chegando já no final, Marcos Serpa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os novos tempos. Olha, depois de falar... Tá de saia justa, ficou de saia justa, de calça justa, a saia calça sou justa, eu. Pois é. Olha, eu quero muito... Não, peraí, e olha que a gente nem espremeu, hein? Nem colocamos o Marcos Serpa na parede, porque ele virá outras vezes, então a gente começa assim, começa em banho-maria. Olha, eu espero, em relação à cultura de Araruama, que por mais que eu sou um otimista disfarçado, né, na verdade, de pessimista. Por mais que eu não veja motivos para que hoje que a cultura esteja dando um passo para frente ainda, tem muita gente que fica horrorizada quando eu falo isso, né? Um dia desse eu estou conversando com o pessoal fala, não, você está totalmente errado. Espero estar... Meu maior prazer é quando eu me pego no erro da minha previsão, que, poxa, quando eu jogo para baixo e a coisa flui, é uma felicidade. Felicidade. A gente joga a expectativa lá embaixo para que vier a ser lucro, né? Eu acho que a Araruama hoje tem muitos problemas mesmo. Não só na área de cultura. E a gente tem uma gestão que é praticamente a mesma gestão passada, com todas as suas limitações técnicas, com suas limitações de liderança, com todos os seus equívocos de visão da cidade, da população, das necessidades. Eu enxergo isso na cidade. Mas a cultura, ela está ali. Ela é uma parte desse emaranhado de problemas que a gente vive hoje. Ela não é a prioridade. Não sei nem se existe uma prioridade. A prioridade é onde o calo aperta mais hoje para uma gestão de crise, para um governo. A prioridade é onde está chamando mais atenção da mídia. Infelizmente é isso. Ou então que tá... Aonde não existe mais o jornalismo. Olha só que doideira, né? Que doideira, né? Que doideira. O jornalismo é esporádico, né? Às vezes surge uma
uma emissora de TV que faz uma reportagem sobre uma situação que chama atenção, que essa reportagem joga contra um plano de poder que o grupo que governa está maquinando. E a cultura hoje ela não faz parte dessa ela é uma coisa muito mais subjetiva na visão da população em geral. Apesar da importância enorme que ela tem de base, as pessoas não na maioria das vezes não conseguem interpretar isso, né? Fala que não sei o que, tem gente que fala tá dando dinheiro para cultura, para fazer filminho, para fazer, sabe? Marcos Serpa, estourou nosso tempo. Você quer falar ainda, João, para encerrar? Porque o João ali ficou empolgado. Vai, João? Ele vai. Vai, João. Bem, eu gostaria muito de agradecer ao nosso amigo Marcos Serpa, colega, amigo, agradeço. Parceiro de militância. A luta é grande, mas estamos acá. Isso aí. E torçamos para que, muito brevemente, tenhamos mais arquivos de significância para que você possa reestruturar numa mídia e a gente possa alinhar com todos aqueles que nos assistem, por exemplo, via Araruco TV, via YouTube, e vamos juntos. Gratidão, meu querido. Eu que te agradeço, Obrigada. agradeço você, Leila. Até a próxima E50. Esse episódio, um grande jornalista, né, com tantas histórias, Marcos Serpa. Pois é, algumas histórias, inclusive, que eu tive a oportunidade de participar. Que barato. Valeu, Marcos. E50. Estúdio 50. Até o próximo.